o menino humildemente, fala assim, não, mas eu fechei pelo meio, eu não fiz. E aí você arregaça com ele. Imagina a mãe dele vendo. Imagina o pai vendo o filho, a filha, se ele tiver, a esposa, a namorada, quem quer que seja. Mas você, com o Neymar... Fala, jogador! Rapaz, o que o comentarista Craque Neto falou sobre as polêmicas falas de Fernando Diniz vai te deixar pensativo. Olha só, o futebol é nossa paixão, mas também é um caldeirão de emoções. E hoje vou trazer para vocês aqui a repercussão que está dando essa discussão do técnico Fernando Diniz com o jogador Ryan. Craque Neto, não poupou palavras ao criticá-lo duramente, acusando de ter 2 pesos e 2 medidas. E o mais interessante é que ele não parou por aí. A polêmica respingou na imprensa, nos jogadores, na família do jogador e até mesmo na morte de um torcedor. Fique até o fim para entender cada ponto dessa história, porque ela mexeu tanto com o mundo do futebol. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Obrigado, Renata Fã. Eu quero fazer uma abertura aqui, é o seguinte, eu acho que é uma coisa assim... Antes de entrar no ponto principal, só contextualizando, a discussão que estamos falando não é sobre tática ou esquema de jogo, é sobre atitude. E o centro da briga foi a forma como o Fernando Diniz tratou um jogador. Um apresentador não se conteve e deu um verdadeiro show, chamando a atitude de Diniz de, abre aspas, tão feia, mas tão ridícula, fecha aspas. E a partir daí as críticas se intensificaram. É o seguinte, você maltrata o menino, Ryan, como é que chama o menino? Ryan. Certo. Aí o menino humildemente, fala assim, não, mas eu fechei pelo meio, eu não fiz. E aí você arregaça com ele. Imagina a mãe dele vendo. Imagina o pai vendo o filho, a filha, se ele tiver, a esposa, a namorada, quem quer que seja. Mas a crítica é direta. Por que humilhar um jovem que está tentando se defender de forma educada? O que o apresentador levanta é uma reflexão sobre a humanidade no futebol e sobre como as atitudes de um treinador podem impactar não apenas a carreira, mas a vida de uma pessoa. Mas a crítica não parou na atitude. O apresentador acusou Fernando Diniz de ser um, abre aspas, paga-pau dos grandes jogadores. Com o Neymar, você paga pau, né? Com o Coutinho, você paga pau, né? Você paga pau com um grandão, né? Sabe o tipo de jeito que você é? O tipo de treinador que você é, o tipo de pessoa que você é? Que você pipoca pra quem é grande. Essa é uma das acusações mais sérias. Segundo o Craque Neto, Diniz só demonstra sua autoridade com os jogadores mais jovens e humildes, mas pipoca para os grandes nomes. Ele se coloca como defensor dos mais fracos, afirmando que briga com gente grande. A questão que fica é, será que a atitude de um treinador muda dependendo de quem ele está treinando ou de quem ele tem que chamar a atenção? Você, pro Felipe Coutinho, você é legal. É que nem eu aqui. Aí eu abraço o seu Johnny, abraço o Schneider, abraço o Denis e fico puxando... Eu não puxo o saco dos caras, não, velho. Não puxo o saco do dono que é daqui. Não tem essa, não, cara. Eu respeito. E eu brigo por aqueles que precisam de ajuda. Agora, você, o que você fez pro menino, eu queria que você jogasse comigo. Neto ainda relembrou de sua própria carreira, mencionando que sempre defendeu os mais fracos contra os poderosos. E que essa atitude é de pessoas que realmente se importam com o próximo. Ele ainda desafiou o Diniz, olha só, a treinar os grandes nomes do passado, inclusive ele. Eu queria que você jogasse comigo. Eu queria que você fosse meu treinador de Serginho Chulapa. Eu queria que você fosse do Edmundo. Eu queria que você fosse do Chicão. Eu queria que você fosse treinador da minha época, meu irmão. Você ia apanhar dentro do vestiário, nós. Você ia apanhar como treinador. Porque o que você fez pro menino ontem é uma das coisas mais feias que eu vi de uma pessoa para outra pessoa. A briga, que começou com Fernando Diniz, se estendeu para a imprensa. O Neto criticou o que ele chama de nova geração de treinador,
que na sua visão não é competente e só existe por conta da mídia. Vem um cara grandão e fala que isso é legal. Aí vem um cara, só os grandões, porque os meninos, você faz um mal danado para eles. Você não tem ideia o que você fez para esse menino. Você não tem ideia. Mas você é o Fernando Diniz que ensinou como que se joga futebol. Bota os números deles nos últimos 3 clubes aí. Cascão, moço sagrado. Bota aí, Cascão. A crítica à imprensa é direta. Por que a mídia não questiona o trabalho que Diniz vem fazendo no Vasco? O craque Neto ainda zombou da forma como alguns profissionais tratam o tema, citando um caso específico de uma entrevista. A menina tendo entrevista falando do filho do Ancelotti. Nossa, mas ele tá falando português tão maravilhosamente bem que dá até gosto. Mas que treinador? Ele é treinador? Não tá aí pra falar se o cara fala português, meu irmão? Não tá aí pra falar se o cara fala inglês, meu irmão? Tá aí pra ele é treinador? O cara é treinador do Botafogo? Só mentira de treinador. Ele só é treinador do Botafogo por causa do pai dele, que é treinador da seleção, meu irmão. Mas, se Diniz e a imprensa foram alvos, os jogadores também não escaparam. O apresentador os chamou de, abre aspas, banana e cagão, fecha aspas, por não se defenderem. Você tem filho, não tem filho? Você tem filha? Você acha que eu grito com os meus filhos do jeito que eu grito aqui? Óbvio que não. Porque se eu não gritar aqui, meu irmão, como é que faz para os caras escutar eu se a Globo tá fazendo, se a Record tá fazendo, se o mundo faz? E o meu estilo é esse. Mas é por favor, sim senhor, não senhor, sim senhora mãe. Por favor, não é de quê? Dá licença. Oh, você tá de brincadeira tratar o menino do jeito que você tratou, cara? Você tem que tomar um tapa pra orelha, velho. Dentro do vestiário, vocês jogadores, vocês são uns banana. Vocês tudo que é dirigido por ele, vocês estão tudo uns banana. Vocês são tudo uns orelhudo. Para Neto, o silêncio dos jogadores é um atestado de covardia. E uma das razões pelas quais esse tipo de comportamento anda se repetindo. Ele relembrou um caso em que defendeu um jogador, provando que é possível se impor. Eu fui pro Atlético Mineiro, estava de treinador Valdir Espinosa, que já morreu e era uma pessoa do bem. Mas eu não me dei bem com ele lá no Atlético Mineiro. E tinha um menino que chamava Reinaldo, o rei, centroavante. O Cannabis, que era um uruguai zagueiro, arrebentava ele no treino. E o menino era reserva. Cara, teve uma hora que eu parei o treino, irmão. Falei, você é o babaca, irmão. E você, treinador, você acha que tá certo vocês fazerem isso com o menino? Bater no menino toda hora, chega no... A discussão sobre a humanidade no futebol ganhou um tom ainda mais sério quando Neto trouxe à tona a faixa sobre o torcedor do Corinthians, que não está mais entre nós, em 2009. Eu não sei se as pessoas entenderam isso, mas não, né? Mas não é seu filho que morreu, né? Não é seu menino que morreu, não é seu neto que morreu, não é seu tio que morreu, não é seu namorado que morreu. 2009, nós matamos um torcedor do Corinthians na Marginal Tietê. Ninguém falou nada. Ninguém fala nada. Ninguém dá uma opinião em relação a isso. Aí vem esse rapaz. O ponto é direto. A imprensa e os jogadores se calam diante de temas sérios, como a violência no futebol. Mas dão palco para polêmicas que, na visão de Neto, são menos importantes. Vem esse rapaz aí e fazer o que ele fez com o menino ontem. E o menino, na humildade, cara. Na humildade, não, eu fui pelo meio, não. Não, e aí ele bota o dedo como se fosse Deus. Deus não faz isso. Jesus Cristo deu... Eu não gosto de falar de religião. Cara, não faz isso. Paulo não fez isso. Tiago não fez isso. João não fez isso. E aí vocês ficam pagando um pau pra esse tipo de gente no futebol. Sabe por quê? No final das contas, o que Neto quis dizer é que o futebol precisa de mais humanidade, de mais respeito. E que a imprensa, os treinadores e até mesmo os jogadores precisam parar de, abre aspas, pagar pau para quem não merece. Bade de paga pau de treinadorzinho. Treinadorzinho. Tomou um chocolate do Corinthians ontem e a maioria da imprensa desse país aqui fala assim, só podia ser o Vasco para tentar ajudar o Corinthians, né? Mas as pessoas não colocam que o Matheus Bidu jogou bem. Jogou bem. Não é verdade? Ranieri jogou bem. Que o Hugo fez uma defesa maravilhosa, que o Matheus... Mas não fala isso. Aí só falam isso. Cambada de ser vergonha.
E aí, jogador, qual a sua opinião sobre tudo isso? Fernando Diniz errou? Os jogadores são realmente banana? E a imprensa está omissa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo polêmico e sem enrolação, clique no botão de curtir, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder as próximas polêmicas. E para continuar nesse clima de debate, confira esse outro vídeo que separamos para você. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!